Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu dou glória a Deus pela minha vida, glorifico também a Deus pela sua vida e por essa oportunidade abençoada que Ele nos concede estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de ser adorado, glorificado, exaltado. Quem você tem adorado? Quem você tem glorificado? Quem você tem exaltado? Quem você tem? Responde para você mesmo. Você tem adorado a Jesus Cristo? Você tem glorificado Jesus Cristo, Filho de Deus? Você tem exaltado Jesus Cristo, Filho de Deus? Fizeste bem. Está fazendo bem a você mesmo, aquele que glorifica, que adora, aleluia, que exalta Jesus Cristo, Filho de Deus, está fazendo bem a si mesmo. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas se você tem adorado outros deuses, aleluia, aramanai, você não tem feito bem a você, você tem feito mal a você todos os dias. Aleluia, aramanai, aquele que não adora Jesus Cristo tem feito mal a ele mesmo, mas aquele que adora Jesus Cristo, Filho de Deus, ele só faz bem a si mesmo. Receba o bem de Deus, que é Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Nós vamos nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, a sua grande, linda, infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você com amor pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos meditar em Marcos, no seu capítulo 7, aleluia, glória a Deus, versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aleluia! Havia uma mãe desesperada atrás de Jesus. Aleluia! Que suplicava a Jesus, que rogava a Jesus. Aleluia, a favor da filha dela que estava em casa, horrivelmente endemoniada. Aleluia, a filha dessa mulher estava na casa dela, trancada dentro do quarto, horrivelmente endemoniada. Ela já tinha feito tudo que estava ao alcance dela para que a filha dela fosse liberta, mas não conseguiu libertar. Porque só quem expulsa demônio é Jesus Cristo. O demônio sai no nome de Jesus Cristo. Porque no nome de Jesus Cristo há poder para libertar, aleluia, e há poder para expulsar demônio. Então ela foi atrás de Jesus e ela rogava e ela gritava para que Jesus atendesse ela, visse ela, desse atenção para ela, pois Jesus estava cercado de multidões. Multidões estavam ao redor de Jesus, e também Jesus estava, ao lado de Jesus estavam os seus discípulos. E para que Jesus ouvisse ela, atendesse ela então começou a rogar a Jesus, a gritar por Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Jesus então parou para aquela mulher e disse, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro, versículo 27, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus não disse, aleluia, que não iria fartar a alma daquela mulher. A alma daquela mulher estava angustiada por causa da sua filha. Deus não disse que não iria fartar, mas Jesus disse que deixa eu primeiro fartar os meus filhos, fartar de pão
os meus filhos, deixa primeiro que se fartem os meus filhos. Os filhos de Deus, Deus está fartando eles primeiro. Deus está alimentando primeiro os seus filhos. Os filhos de Deus é aqueles que buscam a Deus, buscam Jesus em espírito e em verdade. Os filhos de Deus é aqueles que têm intimidade com Jesus na oração, no jejum, aqueles que estão todos os dias na presença de Jesus, buscando Jesus, adorando Jesus em espírito e em verdade, obedecendo Jesus. Aleluia, aramanai. Esses são os filhos de Deus e Deus está fartando de pão a alma dos seus filhos. Os seus filhos, os filhos de Deus estão sendo fartados primeiro, estão sendo alimentados primeiro. Aleluia! E ele diz, porque não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não é bom tomar dos filhos o pão e dar para os cachorrinhos. Os cachorrinhos é aqueles que não estão buscando o Senhor. Aleluia! Não busca, não ora, não jejua, não adora, não quer saber de Jesus. Quer viver a sua vida relaxadamente. Quer viver a sua vida, aleluia, do seu jeito, da sua maneira, não do jeito de Jesus, não da maneira de Jesus que é melhor, que é boa, que é perfeita e agradável. Aleluia. Então Jesus olha para aquela mulher e disse, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor. Olha a humildade daquela mulher. Ela então olhou para Jesus e disse, sim, Senhor, eu concordo que os filhos têm que comer mesmo primeiro. Aleluia! Mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Os filhos, eles assentam na mesa com seu pai. Os filhos assentam na mesa com seus pais. Os filhos assentam, aleluia, aramanai, na mesa com seus pais. O Espírito Santo de Deus falou comigo que os filhos, eles estão em comunhão com o Pai. Os filhos vivem em comunhão com o Pai. Quem é filho de Deus vive em comunhão com o Pai, vive em comunhão com Deus. Mesa fala de comunhão. Então, quem é filho de Deus, aleluia, está sempre em comunhão com Deus. Aleluia. Quem não é filho de Deus não assenta na mesa, não está em comunhão com Deus. Então ela respondeu ao Senhor, sim, Senhor, ela concordou. Ela concordou que não era filha de Deus, que não seguia a Jesus, que não andava com Jesus. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa, eles comem da migalha das crianças. Sim, Senhor, eu não te sigo, eu não ando com o Senhor. Aleluia, aramanai. Eu sou sim como esses cachorrinhos. E eu como da migalha, uma migalhinha desse pão. Aleluia. Eu só estou pedindo uma migalhinha que o Senhor me der. Olha a fé dessa mulher. Uma migalha que o Senhor me der. A minha filha será liberta, a minha filha será curada. O demônio que atormenta ela vai deixar ela. Uma migalhinha. Aleluia, glória a Deus. Então lhe disse, versículo 29 do capítulo 7 de Marcos. Então lhe disse, então Jesus respondeu a ela, por causa desta palavra, por causa da sua humildade, por causa da sua fé, você crê que não precisa de muito para ser curado, para ser curada. Aleluia, aramanai, por causa da sua humildade. Você crê que não precisa de muito. Aleluia, para sua filha ser liberta, para o seu filho ser liberto. Aleluia, para você vivenciar o milagre, para a porta se abrir. Você crê que não precisa de muito. Por causa desta palavra, podes ir em paz. O Senhor falou para ela, vá em paz, volta em paz para sua casa. Aleluia!
o demônio já saiu da sua filha. E ela voltou imediatamente para casa com o coração grato. Aleluia! E quando ela chegou em casa, ela achou a menina, a filha dela, sobre a cama. Então eu creio que ela estava deitada na cama. Sobre a cama. Aleluia! Em paz. Em perfeito juízo. Por quê? Porque o demônio deixou ela. Aleluia! O demônio que estava atormentando a mente, atormentando, dominando aquela menina, deixou ela. Em nome de Jesus. Aleluia! Aramanai. O nosso Jesus, ele expulsa demônio. O nosso Jesus, ele opera milagre de perto, de longe, porque Jesus não foi na casa daquela menina, não. Mas a palavra que Jesus lançou, que aquele demônio deixou aquela menina, o demônio teve que deixar. Aleluia, aramanai. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Tenha fé. Ainda que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda. A sua fé é pequenininha. Aleluia. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia. O milagre vai acontecer na sua vida. A libertação para sua filha, para o seu filho. Aleluia. A transformação do seu esposo. Aquilo que você necessita. E busque a Jesus. Aleluia. Aramanai. Não importa o tamanho da sua fé. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher creu. Aleluia, ela concordou. Aleluia, glória a Deus. E ela creu, concordou com Jesus e creu. E uma migalhinha daquele pão que o Senhor desse para ela já serviria para que a filha dela fosse liberta. Em nome de Jesus. Tenha fé. Aleluia, glória a Deus. Com essa fé que você tem em Jesus Cristo, o milagre vai acontecer na sua vida, na sua casa e na vida dos seus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.